Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Cantemos juntos de novo. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Senhor. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Minha saudação a você também que está acompanhando esta missa pelo YouTube, pelo Facebook. Também uma saudação à Pastoral dos Surdos que estão aqui, no quarto domingo. E você que está aqui, claro, nós já fizemos a saudação inicial e eu gostaria de dividir esta fala em duas partes. A primeira, claro, a partir da Palavra de Deus, que sempre tem a primazia, e a segunda, a partir do tema que nós estamos encerrando neste mês de setembro, que é a Palavra de Deus, que se completa 50 anos do seu início em 1971. Primeiro, nós cantamos uma canção conhecida, Ó, enche-me, Espírito, porque o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Ninguém consegue aprisionar o Espírito Santo. Ninguém consegue colocar o Espírito Santo dentro de umas estruturas e dizer, só aqui o Espírito Santo age. Foi o que aconteceu na primeira leitura do livro dos Números, que Moisés, então, separa 70 homens, e aí percebem que o povo está profetizando nos acampamentos, nem todos estão lá, e aí vêm reclamar, eles vão reclamar com Moisés. E Moisés disse, se todo o povo profetizasse. Olha, se todo o povo profetizasse. E aí com Jesus acontece a mesma coisa no Evangelho. João, que era muito cuidadoso, vai falar com Jesus, olha, Senhor, estão fazendo curas em teu nome. Jesus disse, deixa. Se estão fazendo em meu nome, deixa. Quem não é contra nós é ao nosso favor. Então o Espírito, ele sopra onde ele quer. Ele age onde ele quer. E quisera Deus que todo o povo profetizasse, como disse Moisés. E qual é a nossa dificuldade então? De assim como a corça, que procura água, que corre montanha, que atravessa deserto atrás de uma água corrente, de buscar a Deus, de ter sede de Deus. Uma das nossas grandes dificuldades em ter sede de Deus, Tiago, na segunda leitura, vai colocar o dedo na ferida para todos nós. Ele fala do apego. O apego desordenado às riquezas. O apego desordenado ao dinheiro. E Tiago, ele vai assim, ele não tem meias palavras, ele diz que a ferrugem do ouro e da prata serão testemunhas contra nós. Imagina. O que significa isso? O acúmulo. Quando uma pessoa acumula muito e ela não partilha, aquele acúmulo, aquilo que ela acumulou e não partilhou, servirá de testemunha contra a pessoa. Então o que nós temos que aprender? Temos que aprender a partilhar. O nosso Deus é um Deus doação. Aprender a partilhar com quem precisa, mesmo o nosso pouco. São Francisco que dizia que aquilo que está sobrando no meu armário, que eu não estou usando, não pertence a mim, pertence a quem não tem. Por mais que eu falasse, eu trabalho,
Se alguém quer que vai trabalhar, vagabundo, não é? Por mais que pensemos isso, aquela pessoa talvez que não tem, ela não teve as mesmas oportunidades que você e eu. Ah, mas podia estar trabalhando. Ela não teve a saúde que você e eu tivemos também para conquistar. Então, é um dever nosso, cristão, também de dividir, de partilhar. E não precisa dividir, partilhar só fora. Tem gente que manda dinheiro para a África, mas é assim dentro de casa. Né? Então, aprender a partilhar primeiro dentro de casa. Quem não partilha dentro de casa não vai aprender a partilhar fora. Casais, por exemplo, que não se conhecem nem a conta de banco um do outro. Né? O padre também está colocando o dedo na ferida. Né? Quem não partilha dentro de casa não consegue partilhar fora. Tudo isso vai servir de testemunha contra nós. E não é o padre que está dizendo, é a palavra de Deus que fala. Falando da família, quantas famílias divididas por causa dos bens, por causa do dinheiro, por causa do apego. Eu conheço filhos, irmãos na verdade que não se falam, há mais de 20 anos. Esperaram os pais morrer para começar a briga. E cada um acha que tem que receber mais. Cada um tem as suas justificativas, né? Então, vamos pedir esta graça, porque não é fácil não. Nós facilmente nos apegamos ao dinheiro, nos apegamos às coisas. Alguém rasgou o sofá, a pessoa fica a semana inteira chorando porque rasgou o sofá. O carro não significa que nós temos que desprezar os bens, cuidar mal dos bens, do nosso trabalho. Mas o problema está no apego, e no apego desordenado, quando eu coloco a segurança minha no dinheiro, a minha segurança no trabalho, a minha segurança nas coisas, a minha segurança nas pessoas, ou quando a pessoa se acha segura demais. Eu me basto, eu me amo. Não tem uma música que fala assim? Eu me amo, não posso mais viver sem mim, dizia a música. Quando a pessoa se basta, a pessoa é tão apegada a ela mesma, às suas ideias, que só ela sabe toda a verdade do Pai Eterno, sabe tudo. Então você vai conversar com ela, ela sabe tudo. E ai, se alguém pensa diferente, por que o outro não pode pensar diferente? Claro que ele pode pensar diferente. Então respeitar o outro, não ficar apegado às próprias ideias. Então todos nós temos que cuidar com esse apego. Porque uma pessoa apegada demais, seja ao dinheiro, a coisas, pessoas ou a si mesmo, o Espírito Santo não tem como soprar sobre ela. Por quê? Porque ela é escrava. Deus não faz aliança com escravos, Ele faz aliança com gente livre. Quem é escravo do pecado, Deus não consegue fazer aliança com a pessoa. É preciso que a pessoa se liberte. Então, se nós estamos nos escravizando, seja com qualquer apego, vamos pedir esta graça que o Espírito nos ajude. Porque diz assim, tá padre, tá, o que eu ganho então com o desapego? Eu ganho uma liberdade interior. Por que eu ganho liberdade interior? Porque eu não fico escravo. Não fico escravo do trabalho, não fico escravo do dinheiro, não fico escravo das pessoas e não fico escravo das minhas próprias ideias. E isso não é fácil. Por isso nós precisamos da graça. Por isso precisamos do Espírito Santo. Por isso precisamos do Espírito Santo que sopra onde Ele quer. Ele sopra na tua casa, sopra aqui no santuário, em todos os lugares. Mas para Ele soprar, para Ele agir, nós precisamos abrir o coração. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós católicos não temos uma boa fama sobre a palavra de Deus. O cuidado com a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus, os livros como estão na Bíblia, é de tradição católica. Foi a Igreja Católica que selecionou, que disse no cânon, esse é livro correto, esse não é um livro correto. Eu certa vez estava falando dentro do ônibus, com uma pessoa de uma outra igreja, e que se achava salva, e teimando comigo, eu não era padre ainda, eu era seminarista, mas nem falei que era seminarista. A pessoa teimando comigo, que só ela estava salva e eu não. E tudo que estava nas Sagradas Escrituras devia ser colocado em prática. Eu falei, tudo? Tem certeza? Ele falou, tenho.
Tem certeza que tudo que está nas Sagradas Escrituras precisa ser colocado em prática? Ele falou, sim, tenho. Aí eu citei o Evangelho de hoje. Se o teu olho te leva a pecar, todo mundo dá vontade de se esconder essa hora, né? Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta o pé também. Ele falou, não, isso não, né? Isso não é para colocar em prática. Eu falei, então, é preciso conhecer as Sagradas Escrituras. É preciso conhecer como ela foi escrita. É preciso conhecer o contexto. Porque Jesus ele é terrível hoje quando ele fala disso. É uma leitura assim quase que para chocar, para mostrar o terrível, a terrível força do pecado. O que o pecado faz conosco. E o que é o inferno quando Jesus fala do inferno? O inferno é ficar longe de Deus. Quem está longe de Deus, a distância de Deus, é um fogo eterno. Não é que fica pegando fogo lá queimando, 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 como nós imaginamos. Mas é a sensação da ausência de alguém que nos ama e não pode estar conosco. O inferno então é a ausência de Deus. E essa ausência de Deus, por isso Jesus choca então com esta comparação. Então a palavra de Deus, ela precisa, claro que precisa ser rezada, mas também nós temos que ter cuidado para interpretar, para estudar. Por exemplo, aqui no santuário nós temos estudo bíblico todas as segundas-feiras. Estudo online, cada um pode fazer da sua casa. Podia ter mais gente? Tem um bom grupo. Mas os nossos católicos acham 1000 outras desculpas, até uma novela para assistir. Mas para se importar com a palavra de Deus é difícil. Faz como aconteceu essa semana, não sei se vocês receberam essa mensagem, eu até mandei para alguns paroquianos, de um padre que foi jantar na casa de uma família, e depois de 3 meses, a mulher disse, padre, o senhor esteve lá em casa, o senhor me desculpe eu falar, mas o senhor não andou roubando uma colher? Nós sentimos falta de uma colher, e nós sabemos que colocamos aquela colher para o Senhor, porque era uma colher especial. Aí ele disse, não, eu não roubei, eu coloquei dentro da Bíblia de vocês. Eles não abriam a Bíblia, não acharam a colher. Ou outra, do pai que deixou a herança para o filho, mas entregou as Sagradas Escrituras. O filho ficou de mal com o pai, mas ele não abriu a Bíblia. O cheque que tinha lá dentro podia pagar todas as contas dele, mas passou do prazo, porque ele não abriu a palavra de Deus. Então, quando nós estamos perdidos, quando precisamos de ajuda, quando não temos mais alegria, quando estamos felizes, a palavra de Deus é sempre um consolo para nós. Que possamos deixar a palavra de Deus então aberta na nossa casa, claro, é bonito deixar até no Salmo 90, como uns têm costume, mas também na nossa vida. Tem gente que já faz 1 ano, ou até mais, que nem abriu a palavra de Deus. Então ainda é tempo. Deus escreveu uma carta muito bonita para você e para mim lá. Vamos ler a palavra de Deus. E se nós temos alguma dúvida sobre algum evangelho, sobre algo, vamos procurar. Hoje uma pessoa falou para mim que ela chega a passar 10 horas seguindo o Google por dia. Nós procuramos tantas coisas, podemos procurar coisas boas e tem material excelente também da Igreja Católica para nos informar. Então também esta é uma chamada de atenção para todos nós. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, porque nós muitas vezes somos preguiçosos. Somos preguiçosos para ir ao encontro da palavra de Deus, nos apegamos às coisas, nos esquecemos. Aí o Espírito Santo não sopra sobre nós. Mas se nós estamos aqui nesta noite, se alguém também está nos seguindo, é porque nós estamos também como aquela corça, que está procurando água. Se nós estamos aqui, se nós estamos procurando o Senhor, nós queremos desta água. Queremos que o Senhor venha matar a nossa sede e que Ele derrame então o seu Espírito sobre nós, que venha nos lavar, que venha nos purificar, que venha nos queimar também todo aquele apego, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos escraviza. Sabe qual a diferença nossa dos escravos do passado? Eles eram escravos e sabiam que eram escravos. Nós tantas vezes achamos que somos livres, mas somos escravos. Vamos pedir para que o Senhor nos liberte de toda escravidão, que Ele nos liberte pelo poder
do seu Espírito. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Feche os olhos. E com esse fundo musical ainda, nós vamos pedir para que o Senhor venha nos libertar de toda a escravidão. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos da escravidão, do amor demasiado pelo trabalho. Quando eu coloco o trabalho acima da minha família. Quando eu coloco a busca do dinheiro, dos bens materiais, acima das pessoas. Vem me libertar também, Senhor, do apego que eu tenho às pessoas. Do apego desordenado também a mim mesmo, às minhas ideias. Quando sempre quero ter a razão em tudo. Vem, Espírito Santo, derrama sobre o meu coração, para que eu também descubra a diferença, que eu descubra coisas novas nas outras pessoas. Vem, Espírito, sobre mim nesta noite, infundir no meu coração um amor pela palavra de Deus, uma curiosidade pelas coisas do céu. Vem, Espírito Santo, sobre a minha família, que eu aprenda lá em casa a partilhar, no pouco que tenho, ou no muito que me aparece, que a minha família seja uma escola de partilha, e depois a minha família também aprenda a partilhar o que tem com os outros. Vem, Espírito Santo, vem nos encher do teu amor, da tua graça, da tua paz. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.